Luís Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O conflito entre Israel e a Palestina tem vindo a trazer, desde 1948, a tensão e o terror à região do Médio Oriente e a todo o mundo, pondo em causa a liberdade, a autonomia e a sobrevivência do povo palestiniano. Este conflito, recorde-se, iniciou-se com a expoliação por parte de Israel do povo palestiniano, da sua terra e dos seus recursos, desrespeitando vergonhosamente uma resolução da ONU que previa a partilha da Palestina em dois Estados, o da Palestina e o de Israel. Uma resolução que nunca chegou ao terreno, uma vez que o Estado de Israel foi constituído, mas o da Palestina continua por estabelecer. Tal como a história nos tem mostrado, esta ocupação devastou a Palestina, tem causado milhares de refugiados e mortes, e ao longo de mais de 60 anos, o povo palestiniano tem sofrido os mais cruéis ataques, tem sido trucidado e os mais elementares direitos humanos têm sido violados com o objetivo de domínio e de controle dos recursos naturais. Os ataques têm sido frequentes e atualmente a população da faixa de Gaza encontra-se sob um atroz e ilegal bloqueio, fazendo com que 1,5 milhão de pessoas tentem sobreviver num território exíguo. Com um muro de betão com centenas de quilómetros, que já foi, aliás, condenado pelo Tribunal Internacional de Justiça e sem um mínimo de condições de vida, numa verdadeira prisão a céu aberto. A história mostra-nos que, após estas décadas, a ocupação ilegal mantém-se e agrava-se e o cenário do povo palestiniano é cada vez mais chocante. E apesar desta situação colidir frontalmente com o direito internacional e com as diversas resoluções das Nações Unidas, tem vindo, no entanto, a contar com a conivência dos Estados Unidos da América, das instâncias europeias e dos Estados europeus, incluindo Portugal, o que para os verdes é profundamente vergonhoso e inaceitável, pois quem apoia esta política acaba por ser conivente com a situação. E é exatamente por esse motivo que os verdes não podem deixar de considerar inadmissível e de repudiar a presença em Portugal, a convite do governo português, do Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, que tem assumido uma posição de relevo na política ilegal e criminosa de ocupação e colonização dos territórios palestinianos. Neste contexto, os verdes consideram urgente investir na construção de um processo de paz no Médio Oriente e consideram que a resolução deste conflito terá de passar necessariamente pela consagração da existência do Estado da Palestina. Portugal, sendo membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, deverá contribuir para esta solução de paz, reconhecendo a Palestina como um Estado independente e soberano, devendo fazer cumprir os preceitos da Carta das Nações Unidas e os princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa. E é neste sentido que os verdes apresentam um projeto de resolução que visa recomendar ao Governo que reconheça o estabelecimento do Estado da Palestina independente, livre e soberano, que intervenha para que cesse de imediato a ofensiva militar de Israel contra a Palestina e para que fique clara a condenação dos crimes cometidos pelo Estado de Israel sobre o povo palestiniano, exigindo o levantamento do bloqueio à faixa de Gaza e o fim da ocupação israelita. Com esta iniciativa, os verdes pretendem também que o governo português manifeste a sua solidariedade para com o povo da Palestina, que há mais de 60 anos resiste e luta pela sua liberdade e soberania e que pauta a sua ação internacional pelo respeito da nossa Constituição e os seus princípios, designadamente os princípios dos direitos dos povos e da igualdade entre Estados. Mas também que reclama uma resolução justa do problema dos refugiados em conformidade com o direito de regresso. Só assim estamos certos se conseguirá construir um processo de paz duradouro na região, assente na coexistência pacífica entre os dois Estados. Por fim, Sr. Presidente, uma última palavra relativamente aos restantes projetos sobre a matéria que também estão à discussão, para dizer que, na nossa perspectiva, temos iniciativas mais consequentes que outra. Porque, de facto, o projeto de resolução apresentado em conjunto pelo PS e pelo PSD, para além da singularidade e da originalidade que introduz, ao colocar esta Assembleia da República a fazer recomendações à União Europeia, o que não deixa de ser inédito, limita-se a recomendar à União Europeia e ao Governo português que mantenha o seu empenho no assunto. Ora, quanto a nós, o nível deste empenho tem contribuído para a manutenção do problema e, portanto, exige-se muito mais, tanto do Governo português como da União Europeia, no sentido de resolver este conflito, do que simplesmente apelar à manutenção do empenho que tem sido visível nos últimos anos. Muito obrigado.